Bom dia, Ana! Bem-vinda! Tô começando todo dia com essa música. Nossa, que é uma música muito gostosa, que eu fiquei apaixonada. Chama Pachamama. Pachamama, eu estou indo para casa, para o lugar que eu pertenço. É muito lindo isso, né? Essa sensação da gente estar voltando para casa, de pertencimento, voltando para nossa verdadeira essência, nossa verdade. Vou botar, boa. Tô conversando todo dia com ela, né? Vou botar lá no grupo depois. Inclusive, eu vou até mandar aqui a live no grupo. Aproveitar que o pessoal tá chegando. Porque por enquanto é uma eu presa isso daqui, né? Uma empresa de mim mesma. Bem-vinda Lívia, bem-vinda Roberta, bem-vinda Manu, Bruna. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu dar um oizinho para todo mundo. Bom dia, esse dia abençoado. Sim, tá de volta, que bom, bem-vindas. Eu tô falando aqui que eu tô começando todo dia com essa música, que é essa música de Pachamama. Nossa, que mexeu muito comigo nesses últimos dias. Obrigada. Tô aqui cantando. Essa música mexeu muito no tempo que eu tava planejando aqui o resgate, esse evento. E nossa, mexeu muito profundo comigo essa música. E é muito legal porque ela fala assim, né? Pachamama, né? Que é a natureza, a mãe natureza. E ela fala: I'm coming home, eu estou indo para casa, para aquele lugar que eu pertenço, lugar de pertencimento. Bom dia, João Carnevale, acho que é isso? Bom dia, bem-vindo. E aí eu achei muito linda essa sensação da gente estar voltando para casa, de pertencimento. É isso que eu sinto quando eu tô aqui falando com vocês, assim, uma presença, um estado de alma mesmo. E essa sensação de estar voltando para casa, muito, muito boa. Bom, eu já mandei lá no grupo. Vou começar aqui com os nossos recadinhos iniciais, para caso tenha alguma pessoa aí que seja a primeira vez. Se tiver alguém a primeira vez, me fala, tá? Pra gente te receber aqui. Seja bem-vindo, Caroline, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tá em Palmela, a gente voltou aqui pra cidade onde eu tô morando com a Aurora. Pegamos estrada ontem. Oi, madrinha! Tudo bem? Bom dia! Bem-vindos todos. Como tem gente aqui a primeira vez, acho que tem gente que eu tô vendo a primeira vez por aqui. Eu vou dar os recadinhos, que é explicar o que é aqui esse evento. Todo dia eu tô esquecendo de botar o nome da live aqui, olha a pessoa, gente. Então, às vezes as pessoas entram e ficam perdidas, né? Mas essa aqui é uma aula, gente, a terceira aula de um evento, que vão ser 4 aulas no total. Então, amanhã é a nossa última aula. Essa aqui é a terceira aula. O evento chama Resgate Ancestral para uma Educação Consciente, que a gente traz toda a nossa bagagem ancestral, da nossa ancestralidade, nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tataravós. A gente fala sobre como tudo isso influenciou a nossa vida, a nossa educação, a nossa identidade. E isso a gente falou no primeiro dia, né? Desse campo inconsciente que percorre essas gerações. Ontem a gente falou sobre a história, a gente falou um pouco sobre essa ancestralidade cultural, social a respeito da educação, de onde vem essa educação.
E hoje a gente vai entrar nos pilares para uma educação consciente. Então a gente olhou para trás, a gente tá com essa bagagem, a gente tá honrando nossos ancestrais e agora a gente olha para frente, né? A gente olha para trás, honra e olha para frente, agradecendo e seguindo em frente de uma nova forma. Porque afinal de contas, se não fosse tudo isso que passou, nós não teríamos aprendido tanto, nós não estaríamos aqui para olhar para frente e fazer diferente, e afinal esse é o sentido da vida, é o sentido da evolução, né, do desenvolvimento humano. É a gente aprender com os erros, olhar para frente e fazer diferente, né? Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp, nada a ver esse negócio. E, gente, bom, acho que eu não vou precisar mais disso aqui. Bom, aí essa aqui é a terceira aula. Amanhã a gente tem mais uma aula que a gente vai falar sobre a relação, como que essa relação com os nossos pais influencia a nossa forma de educar. Então a gente vai fazer um exercício sistêmico de honrar nossos pais. Bem-vinda, Laís! Olha o Tom aí, bem-vindo, Tom! Papai em dobro, gente, esse Instagram é maravilhoso. Um pai solo incrível, quem puder, dá uma olhada lá depois, porque agora vocês fiquem aqui comigo, que a gente vai seguir em frente com a nossa aula. Bom, esse evento tem um grupo no WhatsApp, um grupo onde eu estou mandando alguns exercícios mais profundos de meditação e todo dia eu mando um mapinha mental da aula, ó, esse daqui é o dessa aula, olha que fofo, gente. Eu não sei desenhar, mas eu me esforço. Eu tenho 2 irmãs desenhistas, artistas, né? E eu brinco que o dom do desenho foi todo para elas. Mas isso é crença também minha. Porque a gente pode desenvolver. Obrigada, bem-vindo, Tom, prazer todo meu. A gente pode desenvolver, né? Tudo a gente desenvolve, eu já falei muito isso, o nosso cérebro é moldado, né? Tudo a gente pode mudar. E eu estou aqui me esforçando nos desenhos para fazer um mapinha bem bonitinho. Então, todo dia eu mando lá no grupo do WhatsApp. Quem tá aqui a primeira vez, pode entrar no grupo do WhatsApp, que tá lá, o link tá na bio. E eu mando esse mapinha, eu mando algumas meditações e todo dia eu tô abrindo o grupo por pelo menos 1 hora. Na verdade, não deu nem tempo de fechar ontem direito, mas pra gente discutir um pouco mais profundo, entrar dentro do assunto da aula, tirar dúvidas, né? A gente ainda tem esse espaço mais acolhedor lá dentro do grupo. Quem quiser colocar suas contribuições, né, depois da aula, o que ficou, as coisas que pensou, o que tá vindo, principalmente se fizer as meditações, pode ser que venham algumas lembranças, algumas crenças venham forte, né, alguns insights. Então, fiquem à vontade. Hoje eu vou abrir o grupo logo depois aqui da aula pra gente conversar por mais ou menos 1 horinha, tá? Então, entrem lá pra gente aprofundar mais um pouquinho. No grupo eu também mando o lembrete, né? Então, Oi, Lorena, bem-vinda! O lembrete das aulas. Então, para quem tá lá, consegue, né? Tem esse problema de, às vezes, esquecer, porque, né, mães e pais temos muitas coisas. Bom, agora, já que o pessoal já tá por aí, vamos começar. Eu vou começar a nossa terceira aula, que a gente vai falar sobre a diferença da educação consciente e da educação tradicional. Lembrando, gente, que é sempre honrando, tá? Tudo que passou. A gente nunca pode olhar para trás com um olhar de julgamento, de culpa, porque aí isso nos trava. É aquela história de tudo que nós amamos, nós acolhemos e seguimos em frente. Aquilo que nos traz raiva, dor, a gente guarda e fica ali no inconsciente, tipo dentro de um baú, sacudindo, e uma hora de estresse, de nervoso, abre. Então, a gente precisa curar, precisa amar para poder seguir em frente e fazer diferente. E é essa a ideia principal desse evento aqui. Bem-vinda, Cissa, que bom você aqui de volta. Que bom. Deixa eu botar uma musiquinha de fundo aqui. Ah, não. Eu gosto bastante. Bom, primeira coisa que eu selecionei, assim, alguns dos principais pilares que eu entendi, que foi o que me ajudou a girar a chave na minha cabeça a respeito da educação, que eu quero dar para os meus filhos, né, para minha filhinha. E aí eu pensei as principais diferenças da educação que vem acontecendo, que a gente viu todo esse histórico de ontem. E eu selecionei 5 questões, 5 pontos
que eu acho que são chaves para a gente compreender essas diferenças principais. A primeira é a questão, na educação tradicional, a gente tem uma hierarquia delimitada, né? Para mim ficou muito claro isso na minha educação. Bem-vinda, Luciana Lopes, bem-vinda de volta, também já estava por aqui com a gente, né? Então, tem uma hierarquia delimitada na educação tradicional. Eu sou pai, eu sou maior e eu mando em você porque você é menor. Então, é sempre de cima para baixo. Nunca tem um olhar sobre a criança, um olhar sobre o que a criança pode te trazer de novo. Não tem esse olhar. Diferente da educação consciente. Na educação consciente é uma troca. A gente chama de respeito mútuo. Né? Respeito mútuo porque a criança ela vem com algo para te ensinar. E você vem ensinar a respeito da sua trajetória. Tudo que você percorreu, né, ao longo da sua vida é o que você vai transbordar. Porque a educação é um transbordar de nós mesmos. Né? A gente vai transbordar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu, que a gente errou e aprendeu e que a gente acha que vale a pena passar para frente. Na educação tradicional não existe essa troca. A criança não tem nada para oferecer. Aqui eu que mando, eu que sei das coisas e você obedece. É uma hierarquia delimitada, rígida, de cima para baixo. E na educação consciente, a gente entende que a criança ela já vem com uma bagagem, um histórico, e que ela tem muito para te ensinar também. E isso é um dos pilares também, se a gente for olhar pelo lado da espiritualidade, bem-vinda, Ju. A gente entende que a criança, e a gente falou disso na primeira aula, de que as crianças, como as crianças têm evoluído, como as crianças de hoje em dia são diferentes das crianças de antes, né? Porque a gente tem evoluído como sociedade e que os filhos têm esse objetivo de trazer evolução e conhecimento para os pais. E aqui a gente fala muito da maternidade, desse lado da mãe. Bem-vindo, Caio! Esse lado da mãe que quando tem filho dá de cara com todas as questões que ela precisa resolver, né? O filho traz esse olhar para dentro, para a maternidade, para o feminino, para a mulher. Então, olha como tudo isso está relacionado, né? Então, o filho tem tudo isso a nos agregar também. Tendo filhos, a gente tem a oportunidade de olhar em cantinhos obscuros de nós mesmos que a gente não olhava antes. Então, existe um respeito, né? Fora que como a criança tem uma percepção diferente da realidade, ela também nos traz uma percepção diferente, principalmente para nós adultos que estamos vivendo nessa sociedade onde o fazer e o acontecer é o mais valorizado, onde o correr e olhar sempre correndo para frente é o mais valorizado. A criança tem esse olhar do presente, né? Então, como a gente tem que aprender? O quanto a gente tem que aprender com a criança de olhar para o presente, de olhar para a joaninha na plantinha. A criança às vezes fica horas ali olhando, sabe? Como isso é encantador e como a gente pode aprender com isso, sobre esse olhar do presente, principalmente em sentido de saúde mental, de inteligência emocional. Saber olhar para o presente é uma das grandes sabedorias da vida. Bem-vinda, Fernanda! Né? Então, fez sentido, gente, esse primeiro? E aí, quando a gente fala pra mim aí se faz sentido, enquanto eu vou continuando por aqui, se ficou clara essa diferença, se vocês sentem isso, que na educação de vocês teve essa hierarquia, né? Ou a educação que você tá acostumada a ver, né? Teve gente que foi abençoado e teve já uma educação consciente há muito tempo atrás, né? Que já existia esses conceitos. Mas a maioria, e ainda a maioria dos da nossa geração, ainda tem pais que têm esse pensamento de que eu sou adulto, eu que mando. Olá, Fernanda, bem-vinda. Sim, Lorena, exatamente, que bom, que fez sentido. E aí, o respeito mútuo, a gente fala de três pilares, três coisas importantes que é importante ter num respeito mútuo, numa relação de respeito mútuo. Fé nas suas próprias habilidades e nas habilidades dos outros
interesse no seu ponto de vista e no ponto de vista do outro, e responsabilidade e consciência da sua contribuição para o problema. Gente, isso é um aprendizado assim social, né? A gente vê as empresas, essas empresas tradicionais, corporativo mesmo, que funcionava, né? E a maioria das empresas ainda funciona assim, mas a gente já tem muitas empresas mudando. A empresa que eu trabalhava já tinha esse olhar bem horizontal sobre liderança, né? Bem horizontal sobre as ideias da empresa, todo mundo podia contribuir. Mas ainda existem empresas que é sempre de cima para baixo, é aquela coisa hierarquizada, né? O chefe manda, o que está embaixo obedece e aí por aí vai. Não tem muito essa troca, né? Não é uma coisa horizontal, é uma coisa verticalizada. E aí tá vendo como essa questão da educação, ela nos ensina um novo olhar social, como é uma nova geração que a gente está criando, né? Então a gente está criando uma geração que ela não vai olhar primeiro, ela vai olhar para ela, porque a gente cria a partir de dentro, a partir de um olhar interno, em que ela vai saber quais são as habilidades dela, qual o ponto de vista dela e a responsabilidade que ela tem para resolver aquele problema e a consciência. E aí, depois que ela olhar para ela também vai olhar para as habilidades dos outros, para o ponto de vista dos outros, responsabilidade e consciência dos outros. E unir tudo isso. Olha como é rico e como a gente tem a ganhar, a agregar, juntando essas duas coisas, né? Faz sentido para vocês? E como que isso é grande e pode ser expandido, né, para a sociedade como um todo. Mas a gente está falando aqui especificamente de uma relação de pai e filho. A criança contribui e você também contribui. Só esse olhar, eu acho que só essa compreensão já traz uma relação diferente para os nossos filhos. Se na hora de lidar com seu filho você compreender que o que ele tem a dizer também é importante, você parar e escutar o que ele tem a dizer, isso já traz uma diferença na relação com seu filho, sabe? Não precisa de ferramenta, de beabá, de coisinha escrito na geladeira, que também são boas para lembrar, mas faz muito sentido. Que bom, Fê, obrigada. Isso aí, vamos continuar. Esse foi o primeiro ponto, né? Vou trazer aqui mais 4 pontos que eu acho importante da diferença entre uma educação tradicional e uma educação consciente. O segundo ponto é que na educação tradicional não dá voz às necessidades da criança. E na educação consciente, a gente tem o foco nas necessidades da criança e da família, né? E da criança como um todo principal, porque é a que mais necessita ali de atenção nesse primeiro momento. Justamente porque a gente está acostumado a não ter o foco na criança. A gente está acostumado a ter o foco na casa, na limpeza, na comida, nas coisas para fazer, no trabalho, né? E aí, agora a gente vai olhar para as necessidades da criança. E aí a gente vai olhar para as necessidades da família. Por quê? Qual que é a necessidade da criança, né? Os bebês, principalmente os bebês pequenos quando nascem, quanto menor, maior a necessidade que ele tem de algo que venha de nós, né? Então ele precisa de colo, ele precisa de alimentação, ele precisa de limpeza, precisa estar limpo para estar bem, para se sentir confortável, ele precisa dormir bem. Essas são as necessidades físicas básicas e as necessidades para desenvolvimento neurológico da criança. Ela precisa de comunicação, de contato, de estímulo, de senso de comunidade. Essas questões são o que ajudam o desenvolvimento cerebral da criança. Que ali, de quando nasce até os 7 anos, 90% do cérebro se desenvolve nessa primeira fase da vida. Então, ela precisa o tempo todo estar sendo nutrida por isso. Diferente de quando a gente olha para a educação tradicional, não tem esse conhecimento, né? E aí, essa questão de como o conhecimento muda tudo. Esse conhecimento, né, que vem da neurociência, que a gente entende que uma criança precisa de estímulos para desenvolver o cérebro, né, e ser um adulto com mais inteligência emocional e o cérebro mais desenvolvido, nos traz essa nova relação com a criança, da gente olhando para as necessidades dela. Diferente de quando a gente não sabia disso,
né? A gente não sabe que essa primeira infância é onde vai moldar ali todo o cérebro da criança e com isso a questão da inteligência emocional que ela vai levar para a vida, as ferramentas que ela vai levar para a vida dela. Então, nessa educação tradicional, o foco está sempre no adulto. É sempre a mamãe tem a hora do trabalho, tem a hora disso, tem a hora daquilo, e tem que, né? E óbvio que tem essas horas também. Mas o foco é sempre isso. O foco é como se a criança estivesse ali no segundo plano da vida, né? E a gente tá ali sempre fazendo as coisas, inclusive trocando fralda, trocando de roupa, mas nunca presente e pensando na necessidade que aquela criança tá tendo, né? Então, por exemplo, sentar no chão e brincar com a criança é uma coisa que não se via, e não é culpando, gente, porque o foco da vida do adulto era o adulto, né? É aquela história de que a mulher precisa se impor no mercado de trabalho, a mulher precisa sair para fora, a mulher precisa sair do lugar de submissa que ela estava. Então, foi necessário, nesse momento social, em que as mães e os pais não estivessem em casa olhando para as crianças, eles estavam olhando para fora, para a vida, né? Porque o que importa é o que está fora, é a empresa crescer, é um negócio desenvolver, e muitas vezes, hoje em dia, o que importa é conseguir dinheiro para alimentar essa criança dentro de casa. É a necessidade básica, né? Então, é um olhar diferente. E daqui para frente, o que a gente quer é desenvolver esse novo olhar, onde o que é valorizado é estar em casa e atender as necessidades da criança, né? A partir do momento que isso vai ser valorizado socialmente, né? A mãe não precisa mais se desdobrar para sair para fora e ficar desesperada e correr, né? Óbvio, tem trabalho, precisa ganhar dinheiro, mas podemos encontrar um novo equilíbrio onde olhar para dentro também é visto, também é importante, sabe? Esse olhar para dentro, olhar para casa, olhar para a criança. Então deu pra... Oi, Paula, bem-vinda! Ai, Paula também tem um trabalho lindo de dança no sling com as crianças, com os bebês, muito maravilhoso. Só gente linda aqui, gente, que bom. Então, ficou claro essa relação também de o foco. Qual é o foco da questão? Na educação tradicional, o foco é o adulto, até porque a gente trata as crianças como mini adultos. A gente não olha para a infância como uma parte importante para o desenvolvimento do adulto. A gente olha a infância como uma coisa chata que precisa passar rápido, porque essa criança precisa crescer para conseguir dinheiro na vida e trabalhar, que é o que importa, né? O que importa nessa vida é trabalhar e ganhar dinheiro. Crianças não trabalham e ganham dinheiro, então passa logo, passa rápido essa fase, vamos continuar nossa vida aqui enquanto essa criança cresce, pra gente colocar ela na vida também. É basicamente isso. Né? Não tem esse olhar de que a criança precisa se desenvolver, precisa brincar, precisa de atenção, precisa de comunicação, de contato, de presença, de desenvolvimento, porque o foco não é a criança. O foco é o mundo dos adultos, né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde ser jovem, trabalhar e ganhar dinheiro é o que é valorizado. Criança não é valorizado, velho não é valorizado. Né? Ficar velho, a velhice, essa coisa que a gente tem de nossa, eu tô ficando velho, coisa ruim, coisa chata, né? Não é ruim, gente. É normal e é lindo, porque a gente fica mais sábio, traz mais conhecimento da vida. Imagina, né? Minha avó tá com 84 anos. Imagina o que é viver 84 anos. Imagina assim, sabe? Por mais que não tenha estudado, não tenha conhecimento sobre outras coisas, ela tem conhecimento da vida. Ela tá aqui há 84 anos. É lindo isso. E a gente precisa aprender a honrar. Bem-vinda à banda delas. A banda delas. Mas parece uma banda de mulheres, deve ser lindo. Bem-vinda. Então, é isso. Esse segundo ponto, eu tô falando aqui, para quem tá chegando, eu vou falar aqui de 5 pontos que eu entendo que são as diferenças entre a educação tradicional e uma educação consciente. A gente já falou o primeiro, que é a questão da hierarquia delimitada, e na educação tradicional é o respeito mútuo. O segundo é o foco, né? Primeiro, na consciente a gente foca nas crianças. No outro, a gente foca nos adultos, né? Na educação tradicional, a gente foca nos adultos. Isso ficou claro para vocês? Concorda, discorda? Tô viajando?
Tem nada a ver com o que você tá falando aí. Vai falando comigo, gente, se ficou claro, se fez sentido, tá? E aí, o terceiro ponto é que tá tudo conectado, né? Na educação tradicional, é isso, os pais são a figura principal. Então, a necessidade é sempre, a prioridade é atender. Está Lindy, obrigada. Obrigadi. A necessidade é sempre atender a necessidade dos pais. Né? Dentro de casa, o que importa é a televisão que o pai quer ver. Né? O que importa é o horário de dormir que o pai e a mãe acham melhor. Né? Os pais, a necessidade dos pais que importa. Então, a gente quer sair para uma balada e a gente vai levar o bebê e vai voltar de madrugada e não tá nem aí se a necessidade da criança está sendo atendida ou não. Não é que não tá nem aí, às vezes não tem conhecimento, né, de qual é a real necessidade da criança. Ou então, né, o bebê acabou de nascer, a gente vai dar uma festa dentro de casa, porque o que importa é o que o adulto quer. Mas e aquela criança que tá ali, acabou de chegar na vida e tá toda expansiva, recebendo todas as energias do ambiente, as negativas, as ruins, e a criança dando a chorar, dando a dar diarreia. A necessidade o ponto 2 na educação tradicional é não dar voz à necessidade, o ponto 2, não dar voz à necessidade da criança. E na educação consciente é que a necessidade da criança e da família são os pontos principais. O 3 é que os pais são as figuras principais. No caso, o que os pais querem fazer, a rotina dos pais, a rotina do adulto ali dentro de casa é o mais importante. Né? O 2 é mais uma questão social e o 3 a gente pode dizer que é mais dentro de casa. E aí, na educação consciente, bom, eu acho que esse 2 e esse 3 na educação tradicional estão bem relacionados. E a ideia é que na educação consciente a gente vai olhar para as necessidades da criança e a gente vai se conectar com os sentimentos da criança. Aliás, a gente vai se conectar com os nossos próprios sentimentos e com os sentimentos da criança. A gente vai ensinar essa criança a lidar com os próprios sentimentos. Por quê, gente? Eu falo muito aqui, né? Que essa questão da gente estar nesse mundo muito masculinizado, onde o que importa são as energias e características do masculino. Porque todo mundo tem dentro de si, né? A gente tem o nosso cérebro direito, que é onde a gente guarda, é onde a gente lida com as emoções, com o sentir, com a arte, com o prazer, com o lúdico. E o esquerdo, que é a inteligência, né? O físico, o palpável, o correto, o que é certo, o que é errado, o julgamento, né? Essa coisa mais física. E a gente tem vivido só de um lado masculino da vida. A gente valoriza só o que é físico, o que é palpável, o que corre, o que vai, o que planeja, o que faz. A gente não valoriza esse lado que é o lado mais feminino, que é o lado de interiorizar, de olhar para os sentimentos. Então, a gente tradicionalmente educa nossos filhos olhando só para esse lado masculino, só para o lado social, né? O que as pessoas estão pensando e o que eu tenho que fazer. Porque esse é o correto, né? Chorar não é bonito. Sentir não é legal, não é certo. Parar para se observar e se olhar, nunca se... Quem falou isso? Nunca se fala sobre isso, né? Então, na educação consciente, nós adultos, temos essa missão de ensinar as crianças a lidarem com os próprios sentimentos. Porque um bebê que acabou de chegar aqui, e aí eu falei sobre isso numa live, acho que semana passada ou retrasada, depois quem quiser dar uma olhada lá, que é muito esse livro aqui. Ai, gente, olha, esse livro aqui tá me inspirando muito. O Cérebro da Criança. Ele fala muito sobre isso. Que a gente... até me perdi agora.
Mas essa questão, a gente tem esse lado, a gente sempre desenvolve esse lado do fazer. E esse lado do sentir, um bebê que nasce, ele tem muito ele tem desenvolvido ainda esse lado do sentir. E pouco desenvolvido o lado lógico. Então, ele não consegue compreender o sentimento que ele está tendo, entende? E o que a gente precisa fazer é ajudar nossos filhos a conciliarem esses dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, o lado feminino e o lado masculino. Porque aí eles vão ser seres humanos inteiros, eles vão ser seres humanos com inteligência emocional para a vida. Só que para a gente ensinar esses seres humanos a ter inteligência emocional, a gente precisa desenvolver a nossa própria inteligência emocional, né? E para quem é pai e mãe, isso começa observando teu filho. Aprende a lidar com teu filho. Isso vai te trazer muito autoconhecimento, muita inteligência emocional. Porque você vai olhar numa situação de birra, de nervoso, como você se comporta. Quais os sentimentos que vêm para você. E aí a gente volta lá na aula 1, que a gente falou sobre quais sentimentos são realmente nossos e quais sentimentos são aqueles que a gente absorveu, né, na infância, ali, igual uma esponjinha, dos adultos que conviveram com a gente e criaram as nossas crenças, né? Então, e é isso, as crianças são esponjinhas, elas vão absorvendo tudo que está no ambiente. O que é ensinar uma inteligência emocional? É nomear o sentimento da criança, sabe? A criança ficou nervosa porque o amiguinho roubou o brinquedo. Filho, você ficou chateado, né, filho? Eu sei, Nossa, é tão ruim quando a gente se sente assim, né? Chateado, desmotivado. Você se sentiu incapaz porque você não conseguiu pegar o brinquedo. Olha, a mamãe já se sentiu assim uma vez, sabia? Lá no trabalho aconteceu isso, isso e isso. Nossa, eu me senti igual você, filho. Isso é olhar para o sentimento da criança. Isso é criar empatia. Bem-vindo, Tiago Cardoso. Isso é criar empatia. Bem-vinda, Stephanie. Não tinha visto você aí. Bem-vindo, Ângelo. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Isso é olhar para o sentimento da criança com empatia. E a partir do momento que a gente nomeia, que a gente fala para a criança o nome do sentimento, causa uma calma interior. Porque às vezes a criança ela se estressa acolher, né? Exatamente. A gente acolhe. Birra. A criança às vezes está dando uma birra porque ela não sabe lidar com aquele sentimento. Pensa uma criança pequena, o corpinho da criança, invadido, o cérebro todo invadido de raiva e de nervoso. A criança não tem outra forma de lidar com aquilo a não ser expondo no próprio corpo. A não ser, né, tá incomodando e ela precisa soltar aquilo de alguma forma. Da mesma forma que a gente, quando tá nervoso... Gente, calma aí que tá passando o carro da prefeitura falando pra pagar o IPTU e IPVA. Quem é de Palmela aí... Então, assim, a criança, ela fica nervosa e ela precisa soltar isso. Da mesma forma que acontece com a gente, só que a gente tem outras formas de lidar. Às vezes, quando a gente não tem controle emocional, a gente vai gritar, a gente vai chorar, a gente vai quebrar. Aquelas cenas de filme que a gente quebra tudo, quebra vidro. É tipo uma criança dando birra, né? Só que a criança ainda tá aprendendo a lidar com aquilo. O adulto teve anos e anos, né? E às vezes ele não aprendeu porque nenhum adulto ensinou pra ele como lidar com sentimentos. E esse é o nosso papel. Vamos olhar para os sentimentos da nossa criança? Vamos nomear esses sentimentos, explicar pra ela, sabe? Filho, quando você estiver nervosa, assim, o que a gente pode fazer? Sabe? Às vezes eu intuitivamente... Eu sempre falava pra Aurora, filha, você tá nervosa? Bate aqui nessa cadeira, bate aqui nesse bichinho, sabe? Extravasa pra lá, porque às vezes a criança vem querendo bater na gente, né? Eu falo, mamãe não, mamãe carinho. Aqui, ó, bate aqui. Isso é por intuição mesmo, né? Nem sei se é uma forma da disciplina positiva, eu acho que é. Mas assim, o que a gente pode fazer, por exemplo, é criar um ambiente de calma para a criança. E aí, eu preciso fazer com vocês aqui, porque é uma dinâmica assim, que abre portas e eu preciso trazê-la para vocês aqui, né? Principalmente para vocês entenderem tudo isso que eu tô falando. Ana, poxa, como esses exemplos nos remetem às ações dos nossos filhos e como não validamos os sentimentos deles. Exatamente. Famoso surto, Lorena, exatamente, a gente surta. E é a mesma coisa que a birra da criança, né? Só que ser adulto é válido, a gente pode surtar, a criança não pode,
né? Aquela ideia de que a criança precisa ser comportada, sentada, não pode gritar, não pode falar alto, não pode chorar, né? E aí, gente, o exercício que eu quero trazer para vocês, ele chama Cérebro na Palma da Mão. Os educadores parentais aí, me ajudem, já sabem. Que também é uma dinâmica desenvolvida pelo autor desse livro que eu mostrei, o Daniel Siegel, nem sei se é assim que fala, mas que é genial. Que ele é um neurocientista que estuda exatamente o desenvolvimento da criança. Né? O que ele mais gosta de fazer na vida é estudar o desenvolvimento da criança e a forma que os adultos podem melhorar isso. Fico na dúvida como agir com essa agressividade da minha filha. Então, Stephanie, eu vou te mostrar agora. Fica aí, olha que genial essa dinâmica que esse cara fez. Olha que lindo para adulto e para criança. Pedro, que saudade! Oiê, que dia você chega, meu filho? Stephanie, tá, já li. Então, gente, é o seguinte, a gente vai imaginar que o nosso cérebro, ó, a minha mão é meu cérebro aqui, tá? Como se tivesse posicionado dessa forma. E aí, aqui essa parte aqui é o tronco cerebral, né, a coluna vertebral, e que conecta diretamente com essa parte de dentro aqui, que é a parte da medula. Deixa eu ver, né? E, exatamente, que aqui é o tronco cerebral e ele conecta diretamente com o sistema límbico, que é como se fosse o nosso polegar, que fica aqui dentro. Esses dois juntos, eles regulam as nossas emoções. Breve, que bom. Esses dois juntos regulam as nossas emoções. Então, o tronco espinhal, o sistema límbico. É a nossa resposta de fuga, de paralisação, de luta. É aquela história de quando a gente tá na floresta e a gente precisa reagir, tipo, viu um urso que vai te comer, né? Você não vai pensar, o urso tá vindo me comer, acho que é legal eu correr. Não, você age, né? O seu cérebro simplesmente ativa essa conexão aqui e você age. Você corre, você sobe numa árvore, você, sei lá, libera um tanto de hormônio aí no seu corpo, adrenalina e a porra toda, e você corre, você age, você, né, sei lá, você se defende. Então é esse sistema aqui, de raiva, né, de raiva não, de luta, de fuga, de paralisação. São as emoções também. Ele lida com as nossas emoções. Né? E esse sistema aqui, que são as amígdalas, amígdalas? Eu acho que é a amígdala do mesencéfalo, é o que vai fazer a conexão e o que está ligando a parte que cobre tudo isso, que é o nosso córtex cerebral, que é a nossa parte racional. Bem-vinda, Rê! Deu tempo de pegar essa dinâmica maravilhosa aqui. O córtex cerebral, então, ó, repetindo, tronco, medula, sistema límbico trabalham juntos para ativar as nossas emoções, luta, fuga, medo, tudo aquilo que paralisa, né? E aqui, tudo isso é coberto pelo nosso córtex cerebral. Imagina o nosso cérebro aqui. Então, o córtex cerebral é essa parte que tá na frente aqui, ó, né? Tudo isso aqui fica aqui embaixo. E o córtex é aquilo que a gente compreende do mundo. É a parte, que joia, exato, sim, essa dinâmica é maravilhosa. É a parte do externo, né, do mundo externo, é o pensamento, a razão, a parte lógica. É aqui que, por exemplo, aqui todos nós estamos normais, né, sentados, escutando, tranquilos, então a gente tá com essa parte aqui ativada. A gente tá raciocinando, a gente consegue tomar decisões, né, é a nossa parte frontal aqui da testa. Mas o que acontece? Quando a gente entra num estado de cansaço, de exaustão, alguém te tira do sério, você bate o carro na rua, vem um louco, bate no seu carro. Ou então, nossos filhos, quando tiram um brinquedo dele, quando se machuca e não sabe lidar com aquela dor, quando a mãe diz não para uma coisa que ele queria muito e ele fica frustrado, o que acontece? A gente abre, essa parte do córtex sai. Ou seja, a gente não pensa, gente. A gente não tá pensando racionalmente. A gente fica totalmente emotivo. As emoções, os medos, as crenças vêm muito forte. Paula, bem-vinda. Rê, não consegui chegar antes, tranquilo. Bem-vinda, chegou na melhor parte. Então, essa parte aqui fica toda exposta. E é isso que acontece com as crianças. E é isso que acontece com a gente. E aí eu te pergunto... Quem estiver aí atento comigo, me responde, por favor. O que você faz quando você entra nesse estado de estresse? O que você costuma fazer?
Grita, chora, bate, esperneia, né? A gente perde a paciência. E isso acontece constantemente para quem tem filho, porque os filhos eles vêm apertar nossos botõezinhos, aquela parte que dói, aquele queimado do sol aqui nas costas e vem dar um tapa nesse queimado. Porque é isso que os filhos vêm, para o nosso desenvolvimento, por isso que a gente cresce, por isso que a gente desenvolve. Grito, a gente grita. Exatamente, a gente fica nervoso, choro, dá vontade de chorar. Eu grito e choro, Paula. Lu, né? Eu grito, eu choro. Exatamente. Dá vontade de chorar, de gritar, a gente fica desesperado, né? E aí, gente, agora eu pergunto pra vocês o que vocês fazem pra se acalmar? O que vocês fazem pra trazer de volta aqui esse córtex cerebral pra frente? Né? A gente sai de perto, a gente toma um chá, a gente toma um chocolate, a gente vai passear nas árvores, vai meditar, vai fazer uma yoga, vai fazer exercício físico. O que vocês costumam fazer? Olha só o tom. Com adultos eu seguro, com as crianças eu grito. É isso, porque a gente tá... Olha, o que eu digo que isso... Melhor nem sempre, né? Nem sempre grita com as crianças, claro que não. Tom também é um pai super consciente aí da educação. Conheci ele na turma de disciplina positiva. Tamo junto aí, nosso time, né, Tom? A gente vai se esforçando, mas é isso. Todo mundo, gente, perde a cabeça de vez em quando. Todo mundo grita de vez em quando. E aí a gente se segura com os adultos, né? Porque a gente entende que os adultos têm a mesma hierarquia que a gente. Mas inconscientemente a gente entende que as crianças não, e que com elas a gente pode gritar. Se ergo as mãos pro alto e digo, isso não é meu. Maravilhosa, perfeito. Isso não é meu. E é exatamente aquela questão que a gente falou na primeira aula. Às vezes, essa raiva que vem de em cima da hora, porque o sistema límbico também trabalha as nossas crenças, às vezes tudo isso que vem, a gente fala, não é meu. A gente pode falar isso. Respira e fala, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Essa raiva que eu tô sentindo não é minha. Essa angústia que eu tô sentindo não é minha. Porque às vezes não é mesmo. Às vezes é uma memória ancestral, né? Que é o que a gente tava falando. Aqui, ó, o que a gente faz? Então, exercícios de respiração, meditação, música para acalmar, perfeito. Música é a melhor coisa dessa vida, né? Pra gente se acalmar. E aí, o que a gente pode falar para as crianças? Por isso que é importante, só retomando aqui, gente, a gente tá falando do terceiro ponto de diferença entre uma educação consciente e uma educação tradicional. E aí, um dos pontos é a conexão com os sentimentos. E essa questão de olhar para os sentimentos na hora da angústia, da raiva, que a gente está aqui com o córtex cerebral aberto, é onde a gente pode ajudar nossas crianças, né? Um dos lugares que a gente pode ajudar nossas crianças a encontrarem o próprio sentimento e entender o que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa acalmar essa criança. E o que a gente pode fazer? Na disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de espaço mágico da pausa positiva, que é você ajudar seu filho, junto com seu filho, criar um ambiente dentro de casa, né? Um ambiente onde ele se sinta confortável, pode ser uma barraquinha, um cantinho no quarto, ele cola umas coisas na parede que ele gosta, um cantinho no quarto, alguma coisa que ele se sinta confortável, ele se sinta ali acalmo. E aí, falar pro seu filho, sempre que você... E aí, se seu filho tem mais de 5 ou 6 anos, você pode explicar pra ele essa dinâmica, porque ele já tem capacidade de entender. E aí, ele mesmo vai começar a perceber que quando ele levanta a tampa, ele pode correr pro cantinho dele pra se acalmar. E aí, se você fizer o seu cantinho da calma, melhor ainda, porque ele vai aprender com você. Né? E tem umas coisas também, se você pesquisar na internet, tem um negócio que o pessoal faz, que é tipo um gelzinho com uma água e coloca umas estrelinhas dentro de um vidro. E aí a criança começa a olhar aquela coisa caindo, então sempre que ela se sentir nervosa, ela pode recorrer a esse objeto e ficar até ela se acalmar. Ela vai olhar aquelas coisinhas caindo e aí ela se acalma. Que fala maravilhosa essa do Isso Não É Meu. Que dica. É boa. Foi a Si. Obrigada, Si. Epa, essa é pra mim. Gente, é isso. E aí, repetir essas questões, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso vai treinar o seu cérebro, que se desenvolve, que se adapta, porque o cérebro é um músculo,
que isso não é seu. Então isso é uma cura real. Não é só ficar falando, jogando pra fora. É uma cura real. E você acredita de fato nisso. Né? Então, gente, essas são algumas ferramentas. Eu tô falando aqui de forma, né, assim, rápida, porque é pra vocês conhecerem mesmo, né? E tô trazendo algumas coisas. Mas a gente pode se aprofundar um pouco mais lá no grupo, tá bom? E depois a gente vai falando mais. Deixa eu partir pros próximos pontos aqui. Eu não sei nem... Ah, tá. Estamos na hora aqui. O próximo ponto, eu vou abrir o grupo aqui depois dessa live pra gente falar mais, tá? O exemplo é a melhor educação. Lu, sim, exatamente. Isso também é um dos lemas da disciplina positiva. Criança não aprende... aliás, aprende muito mais olhando do que você fazendo. Também tem uma dinâmica que mostra isso, mas não vai dar tempo de fazer tudo não. Mas vamos lá, vamos pra frente. É exatamente isso, a criança aprende muito mais observando do que com a fala, né? Por isso que a gente, às vezes, falando várias coisas, a criança não tá nem aí, não escuta nada. Ela vai fazer o que você faz. O quarto ponto, e esse é muito, muito profundo, muito importante, é o foco. A educação consciente, a gente trabalha com foco interno de controle. E a educação tradicional é um foco externo, gente. É quando a gente fala pra criança assim... a mamãe vai ficar muito triste se você não fizer isso. Olha, o amiguinho tá fazendo assim. Por que você não faz? Olha, tá todo mundo te olhando. O que você tá fazendo? Que coisa feia essa birra, tá todo mundo te vendo. Você tá ensinando pra tua criança que o que importa é o que os outros estão pensando sobre ela. É o que os outros estão vendo, né? A gente ensina, e nós mulheres temos muito isso. Quantas e quantas vezes a gente deixa de se olhar, de se autocuidar para cuidar dos outros? Para cuidar do marido, dos filhos, da casa, dos pais, dos avós? Na educação tradicional tem isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Eu mando você calar a boca gritando. Eu mando você parar de gritar gritando, né? Ana, perfeito. Exatamente isso, né, Ana? Essa questão, e eu como mulher, e a mulher, né, eu como mulher, a mulher na sociedade, eu falo mulher porque é o meu ponto de vista, mas isso vale para muitos homens também, que foram criados com essa crença de que o que ele sente não é importante. O que a gente sente não é tão importante. O que importa mesmo é o que o outro tá sentindo. Então, eu como mãe, não importa se eu tô toda fodida, quebrada com fome. O que importa é que meu filho tá alimentado, meu marido tá de cueca nova, né? Eu falo porque lá em casa era assim, minha mãe comprava até as cuecas pro meu pai, meia, né? Porque foi colocado na mulher esse papel de que ela precisa se encarregar de que tudo esteja bem, menos ela. Né? Porque todo mundo importa, menos ela. Então, você não fala o que você pensa porque você não quer magoar os outros. Né? E como isso é destrutivo no ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Eu falo por mim, porque a gente é mulher, a gente é nova, né? Eu trabalhando com um bando de engenheirão. O que eu pensava, eu segurava o que eu pensava pra falar. Eu compro pro meu esposo. Sim, é isso. A gente não é mulher. A gente vira mãe dos caras, né? A gente vira mãe. Mas assim, e observa dentro da sua realidade. É isso? Você se tornou mãe dele? Ou é só um carinho que você gosta de fazer? Mas você compra pra você? Você se cuida também? Porque, gente, em primeiro lugar, a gente precisa se cuidar. Sabe aqueles... Eu não vou saber o nome daquilo, mas tipo aquelas fontes que é um chafariz, que tem uma taça menor, depois uma taça maior, uma taça maior? E sabe qual que ela vai caindo a água e a primeira tacinha enche? Depois transborda pra de cima? É isso. A gente primeiro precisa encher a nossa tacinha. Depois transbordar pra de cima. E a gente precisa... E aí é essa questão da educação, gente. Porque a educação sempre remete a nós, né? A realidade que a gente vive e as questões que a gente quer mudar na sociedade. Por isso que eu sempre trago por esse ângulo. E por isso que foi uma cura tão profunda pra mim. Entender e olhar pra educação consciente. Porque ensinar pra sua criança foco interno de controle. É o seguinte, o que eu sinto importa.
E eu faço o certo não é porque ninguém tá olhando, é porque eu sei que é o certo. Vocês entendem a diferença disso, gente? Você falar pro seu filho fazer o certo porque a polícia tá chegando, o lobisomem vai te pegar. Ou você falar pro seu filho fazer o certo porque é o certo. E porque você se sente melhor assim. Filho, você acha que é melhor a gente arrumar a cama para quando a gente chegar, né, tá um ambiente arrumado, limpinho, né, para poder a gente se sentir melhor, confortável? Como você se sente quando a gente chega e a cama tá arrumadinha? Como você se sente quando a gente chega e a casa tá toda suja, bagunçada, a gente não lava a louça, tá aquele cheiro ruim? Como você se sente? Né? Então, é perguntar pra criança. Bem-vinda, Isabela Schmidt. Então, é olhar pra criança e perguntar como ela se sente, o que vem dela. Né? A gente não tem que arrumar a cama porque senão você vai ficar de castigo, você vai apanhar. A gente arruma a cama porque você se sente melhor assim. Esse é o foco. E isso muda tudo a respeito do próximo ponto, que é que a gente, na educação tradicional, a gente entende que educar é reprimir, é humilhar e é punir. E na educação consciente, a gente aprende porque não é natural pra gente, porque não é a educação que a gente teve, é a educação que nossos ancestrais tiveram. É uma coisa nova, então a gente precisa aprender, precisa se esforçar. Ferramentas firmes e gentis de educação. Lá na educação tradicional, a gente tem dois extremos. Ou a gente educa de uma forma muito rígida, ou seja, controle excessivo, que significa você dizer para a criança: você faz isso porque eu mando. E pronto, acabou. Que é essa ideia da hierarquia. Lorena, explicar por que usar o cinto de segurança, sapato, porque se não usar machuca. Exatamente. E ela vai entender por que ela tem que usar. E é óbvio que é só numa determinada idade, né, gente? Quando a criança é muito pequena, a gente precisa redirecionar, né? Acolher, redirecionar, tirar o foco, às vezes, de uma situação perigosa, mas não adianta explicar para ela porque ela não vai entender, né? E vale, às vezes, explicar para ela já ir absorvendo aquelas palavras, mas não adianta você criar a expectativa de que a criança vai entender que ela vai levar um choque na tomada. Às vezes, você falando, ela não vai entender quando o bebê é muito pequeno, porque ele ainda não tem esse lado esquerdo do cérebro desenvolvido. Mas, quando a criança é maiorzinha, é explicando com paciência, porque aí ela vai desenvolver esse foco interno de controle, né? De saber de saber que ela vai fazer o certo porque ela sabe que é certo, e saber que o que ela pensa importa, que ela tem voz no mundo, que ela pode colocar a voz dela no mundo. Não é só o que os outros pensam que é importante e que te impactam, né? E aí, terceiro ponto já. Rapidinho, gente, Terceiro ponto já é a questão, o quinto, né? O quinto e último ponto é a gente tá falando das ferramentas. Então, uma educação que é muito, que é uma educação tradicional, ou ela vai ser muito rígida, que é aquela coisa do você faz porque eu tô mandando, ou ela vai ser muito permissiva, que é aquela educação que ela é sem limites. Então, você pode fazer o que você quiser. Sabe, aquela criança que não tem limite dentro de casa, sabe, que, enfim, faz tudo. E aí o pai não sabe o que fazer, prefere deixar do que ver a criança chorar. Se eu não me controlar, eu tenho mais esse lado, de ser mais permissivo. E isso acontece normalmente por quê? Porque, Stephanie, perdi a dinâmica. Tem como mandar no grupo depois? Stephanie, eu vou ver se eu consigo. Eu tô torcendo pra conseguir baixar essa live hoje, porque tô tendo problemas com isso, gente. Vivendo aqui e aprendendo com meus erros. Mas eu coloco, tá? Então eu vou ver o que eu faço. E aí, então, eu tenho essa tendência de ser mais permissiva. Isso muitas vezes acontece, mais uma vez, a gente olhando para a influência da nossa educação, porque eu tive uma educação mais rígida.
Então, a tendência que a gente tem, né, ou é repetir, ou ir pro lado oposto, pro extremo oposto, né? Ou a gente repete aquela educação rígida, ou a gente vai pro extremo oposto. Então, eu sempre tento ficar ali no meio, que é aquela história de ontem do caminho do meio, gente, pra tudo na vida. Caminho do meio de Buda, que chama. Que tem a história de Buda, né? Depois eu conto também, porque agora vai ficar muito longo. Mas é o caminho do meio. Então, a gente pode buscar ferramentas que são firmes e gentis. É uma educação que é firme, mas é gentil. Né? Então, é aquela coisa, filho, você não pode, né? Ou então, não precisa falar não, porque tem a coisa de repetir o não demais. Mas é aquela história, a tomada machuca, não coloca a mão aí. Vai chorar, vai dar birra? Eu tô aqui com você. Eu te abraço, eu te acolho, eu tô te vendo, né? É diferente daquela coisa de a criança tá chorando, vai dar birra, deixa ela lá sozinha, porque ela tem que aprender que ela não pode fazer isso e que ela vai ficar sozinha se ela chorar. E aí você tá deixando a criança lidar com os próprios sentimentos que ela não tem nem ideia do que tá acontecendo. Ela não sabe que sentimento tá vindo, ela não sabe como agir, sabe? Então ela vai extravasar e ela tá sozinha. É totalmente diferente, sabe? Hoje em dia, eu não consigo ver uma criança chorando sozinha. Porque me remete a algumas sensações de dor e por saber disso. Não interessa por que ela tá chorando, só fica lá com ela, senta lá. Só de você estar lá olhando vai fazer diferença pra ela. Vai fazer diferença pra essa criança, sabe? E se ela quiser abraçar, se ela quiser chorar. Sabe? E aí você tá sendo firme, porque você tá dizendo aquele não na hora certa e você tá ensinando, você tá educando. Sabe? Não vai comer a sobremesa antes do almoço, né? Enfim, explica por quê. E se a criança chorar, acolhe. Eu entendo, filha, que você tá com raiva. Eu tô aqui se você precisar. Mas o fato é que você não vai comer a sobremesa antes do almoço, né? Ou então, sei lá, outros exemplos. Não sei se algum pai aí deixa a criança comer a sobremesa antes do almoço e tudo bem, mas cada um tem os seus limites. E principalmente, o que a gente fala de limite? Que a criança pode escolher dentro de uns limites que demonstrem respeito por todo mundo. Por ela, pelo meio e pelas pessoas. Então, normalmente o que a gente faz é dar opções de escolha. Né? Por exemplo, você quer botar o casaco agora ou você quer botar o casaco lá do carro? Você quer esse casaco ou você quer esse macacão? Sabe? Sempre dá escolhas para a criança, porque aí ela vai entender que a escolha dela importa, ou seja, esse locus interno de controle, a escolha dela é importante. Né? Então, é isso. É escolha dentro desses limites que tem respeito por você, por mim, pelos outros e pelo ambiente. Bem-vinda, Jaque! Tudo bem? E aí você está ensinando para a criança a autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é a palavra da nova era. É o que a gente precisa desenvolver para ser feliz na nossa vida. Porque a gente para de criar expectativas nos outros. A gente para de querer ser feliz só quando o outro fizer tal coisa pela gente. A gente entende que nós somos responsáveis eu sou responsável pela minha própria felicidade. E como é difícil pra gente no dia a dia trabalhar isso. Às vezes são anos e anos e anos de terapia, sabe? Às vezes você vai ficar a vida toda tentando trabalhar isso, mas você vai continuar, ou você não vai nem querer trabalhar, e vai continuar infeliz até que, né, porque fulano de tal faça tal coisa, e você descobre que você ainda é infeliz. Mesmo tudo aquilo que você queria tendo acontecido. Porque a felicidade é interna. Né? E vem dessa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelo lugar que eu tô hoje. Se eu tô num casamento infeliz, a escolha foi minha. Se eu tô num emprego infeliz, a escolha foi minha. Né? E o que eu posso fazer para mudar a partir de agora? Né? Autorresponsabilidade é diferente de culpa. Sabe aquela história da culpa materna? Porque meus filhos são grandes e hoje em dia... Ontem teve alguém que botou... Hoje em dia eu vejo que eu fiz tudo errado. Gente, autorresponsabilidade. Acolha você mesma. Você fez o melhor que você podia naquela época, com os conhecimentos que você tinha. Mesma coisa nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. Independente do que tenha acontecido, eles fizeram o melhor que eles podiam. Com o que eles tinham. Com as crenças que foram criadas na infância deles.
né? A identidade, isso tá lá na aula 1, para quem perdeu. Vou mostrar aqui porque eu acho incrível para quem aí não tava na aula 1. Essa pirâmide aqui, ó. A gente é influenciado pelo ambiente onde a gente nasce, o que cria nosso comportamento, cria nossas capacidades, nossas crenças e nossas identidades. E isso vai delimitar, vai ser a base para o legado que a gente quer deixar para o mundo. Às vezes a base do seu pai, da sua mãe não foi tão frutífera assim, e eles não conseguiram deixar um legado que parece suficiente para você. Mas isso não é à toa. Eles deram tudo aquilo que você precisava, sabe? Para ser a pessoa que você é hoje, para enfrentar as dificuldades que você precisava enfrentar, para acertar o que você precisava acertar e criar as habilidades que você criou. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, gente. Eu coloquei aqui também. Bom, esses são os 5 pontos. Se alguém tiver alguma dúvida. Aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum dos 5, eu vou repetir rapidinho, ó. O primeiro, na educação consciente, a gente fala de respeito mútuo e na educação tradicional a gente fala de uma hierarquia delimitada. Na educação consciente a gente tem o foco nas necessidades da criança. Na educação tradicional, o foco é nos adultos, é no mundo lá fora. Na educação consciente, a gente tenta criar conexão com os sentimentos da criança, com esse lado feminino, com esse lado de interiorizar. E na educação tradicional, os pais são a figura principal. A gente não foca nos sentimentos, a gente foca no agir, no correr para a vida. Né? Na verdade, o que importa é o lógico, é o palpável, é o físico, é o mental. 4. Foco interno de controle na educação consciente. Na educação tradicional, a gente tem um foco externo de controle. Na educação consciente, a gente fala de firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Na educação tradicional, a gente fala de repressão, humilhação, punição, indo ou para uma rigidez extrema ou para uma permissividade extrema. E, bom, a última coisa que eu queria deixar para vocês, que eu aproveitei esse espacinho aqui do mapa mental, ó, que é uma coisa bem legal disso, sabe? Que é importante a gente saber. Que todo ser humano, no fundo, ele só quer ser aceito e se sentir importante, pertencente a uma comunidade. Por isso que esse senso de comunidade é uma das necessidades básicas das crianças, nessa primeira parte da infância. Porque todo ser humano precisa disso para sobreviver, precisa se sentir importante, necessário numa comunidade, numa família. Isso é o que vai delimitar e delimitar as nossas crenças. As crenças do eu importo, eu sou importante. Isso aqui é um iceberg, tá, gente? Então, essa história toda tá aqui por baixo. E o que aparece aqui em cima? É o comportamento. Como a gente se comporta de acordo com as crenças que a gente tem, no sentido de ser importante e válido para a sociedade. Uma criança que se comporta mal, ela tem alguma crença equivocada aqui embaixo. Ou a crença de que eles me amam só se eu for o líder, se eu mostrar que eu mando aqui, então a criança vai gritar, vai bater de frente com você. Ou então, eu só sou importante quando eu tô doente, quando eu choro, quando eu tô triste. Sabe aquele pai que só olha pra criança quando ela tá doente? Ou então, né, que não tem tempo pra criança e aí quando a criança chora o pai vai lá e vê o que ela quer? Enfim, e é exatamente isso. Então todo mau comportamento de uma criança todo mau comportamento, que é aquilo que a gente vê, é a pontinha do iceberg, vem de uma crença equivocada que tá aqui embaixo. E aí, o que a educação consciente faz? Né, quando a gente pega crianças que já vêm sendo tratadas dessa forma aqui, tradicional, a educação consciente vem trabalhar nas crenças. A gente não vai lidar direto com o comportamento da criança, com o mau comportamento. A gente vai olhar por que ela está se comportando mal. É isso. É isso que a gente vai fazer aqui nesse olhar. Bom dia, Penha! Bem-vinda! Entendeu? Esse é o olhar da educação consciente. Então, tudo isso, gente, é coisa pra caramba, né? Bom, esse evento aqui, eu esqueci de falar no início,
Bom que eu falo agora pra mais gente. É um evento gratuito, online, que tá acontecendo aqui no Instagram. E é um curso inicial para preparar essa audiência, preparar vocês para a imersão que eu vou lançar. Vou lançar amanhã. Amanhã eu vou liberar o link para as inscrições. Muito linda essa grande mulher. Obrigada. Gente, a Penha, eu preciso falar para vocês. A Penha foi minha babá. Quando eu era pequena, e até hoje ela é super amiga da família. E tá aí, nossa, super me acompanhando, linda, maravilhosa. Obrigada, Penha. Um beijo pra você, pros seus meninos, seus pequenos, que são grandes já, né? Então, eu vou lançar essa imersão amanhã. Amanhã eu vou botar o link aqui no Instagram, vou botar o link lá na comunidade. Quem tiver na comunidade vai ter preferência. Eu vou lançar essa imersão, vai ser no dia 25 de setembro, das 9 às 12 horas da manhã. Lá, a gente... Bom, qual que é a ideia? É lançar essa imersão para as pessoas que assistiram esse curso aqui. Porque lá a gente vai se aprofundar, a gente vai mais fundo, a gente vai treinar as ferramentas juntos, a gente vai fazer exercícios sistêmicos para curar a nossa criança interior, ou seja, a nossa criança que teve essa educação tradicional e foi ferida e criou aquelas crenças limitantes. A gente vai fazer exercícios para curar essa criança. E a partir do momento que você cura a sua criança, você se abre para uma relação de amor e respeito com seu filho. Porque a sua criança não tá mais machucada. A sua criança pode sentar no chão e brincar com teu filho agora. Você se abre para esse espaço de brincadeira, sabe? Do lúdico, que é o que o seu filho precisa agora, né? Se o seu filho é pequeno e é criança. Então, a gente vai olhar para os nossos pais nessa imersão, a gente vai trazer essas crenças, né, e olhar de cara para essas crenças. A gente também vai falar de ferramentas de disciplina positiva, vai fazer os exercícios da disciplina positiva. Quem já participou de workshop sabe que a disciplina positiva é super prática. A gente cai na roda mesmo, sabe? A gente interage, a gente conversa, e aí a gente entende não só no mental, mas no físico, no corporal, no inconsciente, como lidar com essas ferramentas. Entendeu? Então, por isso que a constelação familiar e a disciplina positiva tem tudo a ver, elas se completam. Porque é sentimento. A gente está trabalhando o inconsciente para poder trazer para o consciente as ferramentas. Entende? Então, essa imersão vai ser no dia 25 de setembro, de 9 às 12 da manhã. Quem quiser participar, já reserva aí na agenda. Amanhã eu vou liberar o link para as inscrições. Tá? E aí é muito importante essa base aqui que vocês estão tendo pra gente chegar lá já afiado e preparado, tá bom? Que lá a gente vai mergulhar mais, e quem não quiser também não tem problema, porque aqui a gente já trouxe muito conhecimento, com certeza já vai mudar alguma coisa aí na vida de vocês, né? Então, tudo bem se não for o momento agora, mas quem quiser se aprofundar, vamos junto, vamos fazer esse mergulho. E, gente, amanhã a gente vai falar finalizando aqui, galera, a gente vai falar sobre como a relação com nossos pais influencia a nossa forma de educar, tá? Então a gente vai olhar para os nossos papais amanhã, papai, mamãe. Obrigada por hoje estar me ajudando muito, obrigada, Ana, que bom, esse é o objetivo, essa é a intenção. Então, gente, eu vou mandar um mapinha mental lá no grupo e eu vou mandar uma meditação para aqueles que já têm filhos maiores, sabe? E já viu que a gente... E todo mundo, na verdade, porque quem tem filho pequeno e começou criando com a disciplina positiva também cai nisso aqui, porque não é natural, essa educação consciente não é natural pra gente, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, pra todo mundo, pra gente curar, olhar pros nossos filhos e curar essa relação que é mais tradicional, que é tudo isso aqui que a gente viu hoje, tá? Eu vou botar uma meditação lá sobre isso hoje, se Deus quiser, a deusa quiser, né? Der certo, a Aurora dormir. Então tá, gente, é isso. Obrigada. Eu acho que hoje eu até extrapolei um pouco o horário. Minha irmã tá lá com a Aurora, eu vou correr. Um beijo. Muito obrigada a vocês aqui pela presença. Vou abrir o grupo já pra gente conversar lá um pouquinho, tá?